Olá, bem-vindo a todos. Nós estamos em mais uma tarde festiva com palestras aqui no Museu e Biblioteca Espírita de São Paulo, que é uma seccional da Federação Espírita Brasileira na capital paulista. Hoje, com a palestra de uma querida irmã e amiga, doutora Márcia Colasanti, e já nós vamos falar sobre ela. Antes de chamar para a leitura do Emmanuel, eu queria ler um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. É um trecho aqui do Meu Reino Não É Deste Mundo, no final deste capítulo, que está no capítulo 2, o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido, ou seja, o Espiritismo. Isso quem escreveu foi o senhor Allan Kardec, na segunda edição do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1866. Nós vamos dar início chamando o Walter para fazer a leitura de Emmanuel a respeito da prece que está intimamente ligada à palestra de hoje da nossa irmã, a doutora Márcia. Walter, por favor. Boa tarde. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na oração. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todas as matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização do propósito inconstante. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade do trabalho da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis.
Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração, unido a Jesus, é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Vamos chamar a nossa irmã Josi para fazer a prece inicial. Por favor, Josi. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre querido, e rogamos amparo e proteção a este momento em que buscamos enriquecer os nossos conhecimentos acerca dessa doutrina tão maravilhosa. Rogamos proteção à nossa palestrante da tarde, que a mesma se sinta intuída e envolvida pelos bons espíritos que se encontram neste ambiente. Que todos nós possamos permanecer num clima de muita paz e de muita harmonia. Que assim seja. Doutora Márcia Colassante, é de Santos, e do Grupo Espírita João Cabete. Para quem não sabe, o João Cabete é conhecido como o seresteiro do Evangelho, é o primeiro grande nome da música espírita, 100% Evangelho, este grande nome do século XX da nossa seara. Doutora Márcia é médica, pneumologista e do trabalho. Ela é da AME de Santos, AME Associação Médico Espírita, da AME Brasil e da AME Internacional. Eu já percebi a doutora Márcia fazendo palestras e junto com todos os médicos, cientistas, pesquisadores, pessoas interessadas na saúde e na espiritualidade aqui do Brasil e também no exterior, né? É uma grande amiga da doutora Marlene Nobre, foi uma grande, uma discípula da doutora Marlene, essa criatura espetacular que nós tivemos a felicidade de conviver e de viajar, inclusive, juntos, né, Márcia? Lembra? Então, em homenagem à doutora Marlene, à doutora Márcia, e nós estamos próximos de uma data, daqui a uma semana, nós temos uma data aí que a doutora Marlene fixou em sua mente com uma revelação de Chico Xavier, e nós tivemos um vídeo que foi feito na Holanda em homenagem a esta grande espírita e grande pesquisadora, cientista, e que levou o nome do Brasil e do espiritismo no mundo a respeito da espiritualidade e da medicina. Claro que a narração é em inglês, mas também tem a legenda para que a gente entenda a importância da nossa querida doutora Marlene Nobre, que é uma notícia de primeira mão. O grupo de quarta-feira aqui vai homenagear o grupo doutora Marlene Nobre, não é, Josi? Está confirmado, não é? Aqui nós temos o grupo Emanuel, o grupo Eurício Bassanufo, o grupo Marlene Nobre, e na segunda-feira nós vamos decidir aí, que aqui a gente é muito democrático, sabe? Não impõe nada, né, Gerson? Para ver quem é que vai aí, se é o... Enfim, é uma maneira da gente divulgar com o nome de pessoas que amam o Espiritismo, amaram quando é na Terra e continuam amando. É uma maneira da gente... Claro que essas pessoas não precisam dessas homenagens, né? Nós é que precisamos homenagear elas, né? Então eu convido a minha amiga para sentar e para assistir a homenagem para a doutora Marlene Nobre. Marlene Rossi Severino Nobre.
gynecologist specialized in cancer prevention. Since an early age, she was close to Francisco Cândido Xavier, who she regarded as a spiritual father. She always defended a humanitarian and holistic approach towards treatment. In 1967, she got together with like-minded colleagues to discuss how to bring in lay terms to the general public the role of spirituality in recovery and healthy living. This way, the first Medical Spiritist Association, AME, was founded in São Paulo in 1968. That was the beginning of her motto, to speak to medical colleagues about the spirit and how to treat patients in their entirety, as physical, emotional, and spiritual beings. Marlene continued to sponsor and support similar associations by promoting seminars, lectures, and meetings. In 1995, there were 9 branches of AME across Brazil. In the same year, AME Brazil was founded to support and coordinate all activities in the country. In 1999, the association expanded to other countries such as Argentina, Colombia, Guatemala, Panama, Portugal, and Switzerland. That was the beginning of the International Medical Spiritist Association, AME International, which Marlene was also the president. In 2002, Marlene traveled for 30 days throughout Europe, promoting seminars, lectures, and panel discussions, reaching over 1,500 people. That gave birth to the first International Congress for Spirituality and Medicine. Since then, the event has taken place every year and has reached over 20 countries. Marlene was present in all of them herself, organizing, preparing, and also encouraging, motivating, and supporting the groups. By bringing medicine under spiritual perspective in panel discussions and scientific research studies, more and more medical colleagues started to embrace the cause. In the meantime, Marlene published several books, launched a magazine on health and spirituality, and held a weekly radio program called Medical Dialogue. She also managed the publication Spiritist News, founded in partnership with her late husband, Freitas Nobre. Marlene also ran an institution in Brazil to support children and families in need, providing primary and secondary education. In 2015, at 77 years of age, Marlene Nobre passed away. She left behind 3 children, many grandchildren, and the legacy of a life dedicated to her cause. In all these years, Marlene was able to bring to noble scholars and respected doctors the ability to scientifically study the patient beyond the physical realm, a pioneering work in the science of the spirit. O que é importante, que sempre foi importante, é a alma imortal que habita o ser humano.
Então, o grupo de vocês está bem representado o nome, não é? É merecido colocar o nome dessa pioneira. Esse vídeo foi realizado por Marina Stigal para o 7º Congresso Holandês de Medicina e Espiritualidade, realizado em 5 de novembro de 2016, logo depois da desencarnação da doutora Marlene, na cidade de Rijswijk, na Holanda. E eu queria agradecer de público a moça que fez, né, a Marina Stigal e a Maria Moraes. Eu conheço a Maria Moraes há muito tempo, é uma ceareira, uma das ceareiras espalhadas pelos espíritos superiores na Europa para fixar a doutrina espírita. Então nós temos, por exemplo, em Londres, nós temos na Itália, nós temos na Holanda, na Suíça, em Viena, é uma coisa impressionante. Na Espanha, em Portugal, esses vultos da espiritualidade trabalhando, brasileira, a maioria brasileiros trabalhando, né, colocando uma semente do espiritismo nesses países europeus e da América, principalmente na América. Enfim, tem várias pessoas dessas, a gente conhece, não é, Márcia? Então eu vou chamar a nossa querida Márcia para a gente ouvir já aqui os efeitos terapêuticos da prece e outras práticas. Márcia, por favor. Boa tarde a todos. Finalzinho em que a luz vai descendo e as estrelas e as luas vão pontuando, né, no céu que desponta. É uma alegria estar aqui, a convite do nosso querido amigo Oceano, quem conhecemos através da doutora Marlene, e o fizemos nosso amigo por extensão, porque temos uma grande gratidão pelo trabalho que ele desenvolve, né, documentário e histórico da nossa doutrina, porque nós sempre precisamos conhecer as nossas raízes, né? Quem não conhece as suas raízes, quem não tem a memória, não pode conhecer o seu presente. É inegável que este vídeo tenha tocado o meu coração e as lágrimas elas rolaram pela face, porque na realidade nós havíamos visto a doutora Marlene Nobre alguns anos antes de eu conhecê-la pessoalmente, e quando a vimos lá na casa espírita que frequentávamos em Santos, a Fraternidade Espírita de Expansão Cristã, nós ficamos admirados com ela e pensamos, bom, poderia haver uma associação médico-espírita em Santos, como essa que já há em São Paulo, né? Em 1968, quando a associação foi fundada, eu tinha 7 anos, não façam as contas. Ainda estava iniciando o meu trabalho, o meu aprendizado na escola, né, escolar. E, passado algum tempo, a gente acabou, então, começando a frequentar. Demoramos um pouco, não por falta de vontade, mas de oportunidade. Aí passamos a frequentar a Associação Médico Espírita em Santos, em 2003. E logo que chegamos, o Dr. José Nilson nos acolheu e nos passou o legado da tesouraria na Associação Médico Espírita de Santos, em 2003. E assim, em 2005, nós fomos oficialmente ao meu primeiro congresso, oficialmente como membro da associação, no Congresso Médico Espírita, que nós realizamos a cada 2 anos. E lá, então, o doutor José Nilson me indicou e eu me tornei tesoureira da AME Brasil e sou tesoureira até os dias de hoje, né? E foram apenas 10 anos de intenso
intensa convivência, e eu digo companheirismo, porque a gente, embora não estivesse sempre junto com a doutora, conversávamos todos os dias através dos e-mails, das resoluções que ela nos dava, né? E a doutora, ela foi para mim, digamos assim, uma benfeitora. Eu posso dizer que o espiritismo para mim é um antes da doutora Marlene e o outro depois da doutora Marlene Nobre, porque ampliou muito o nosso olhar para a obra de Francisco Cândido Xavier, especialmente quando nos reportamos à série André Luiz, né? E todos os médicos deveriam estudar e aprofundar-se nesta série, e nós sabemos que para o futuro ela até será estudada nas academias, porque ela descortina muito conhecimento, e nós temos hoje já até trabalhos publicados, né, sobre a questão do Missionários da Luz e o capítulo da pineal, publicado em revista científica, né? Então, a minha gratidão à doutora é enorme, e o meu amor, e eu sei que quando nós adormecemos, né, nós encontramos-nos nas tarefas espirituais e muitas vezes a gente se recorda de ter estado com ela. Então, esse olhar que nós vamos trazer alguma coisa sobre a prece é um olhar diferente, é um olhar mais para como a prece pode ser benéfica em nossas vidas, não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material, do ponto de vista físico. Então, nós não sabemos exatamente onde e como começaram a realizar-se preces, mas sabemos que há mais de 2000 anos, Plutarco, que era um historiador e biógrafo grego, já havia notado que a prece ela existia de há muito, e que se nós saíssemos pelo mundo, dizia Plutarco, nós poderíamos encontrar cidades sem muros, sem teatros, sem escolas, enfim, mas jamais encontraríamos cidades sem locais para o culto ou para as orações. Importante e fato é, que embora não saibamos onde e como a prece começou a ser proferida pela humanidade, que ela tem efeitos extremamente benéficos, por isso ela persiste até os dias de hoje. Se não for assim, nós não teríamos a prece presente em nossas vidas. Nós sabemos o quão importante através hoje das pesquisas médicas, as crenças e as práticas religiosas, né? A espiritualidade presente em nossa vida e como ela pode trazer benefícios para a nossa saúde. De tal forma, isso hoje está reconhecido, que os trabalhos mostram que as pessoas que têm práticas espirituais, elas têm melhor controle das doenças crônicas, como hipertensão arterial, como a doença arterial coronariana, como a síndrome da imunodeficiência adquirida e até mesmo, né, aqueles pacientes portadores de câncer que recorrem às práticas espirituais, eles têm um melhor resultado em suas terapias. Hoje a persistência das doenças crônicas é imensa, né? Nós vimos que cada vez mais nos tornamos mais longevos e as doenças crônicas são presentes em nossas existências e por não terem aí uma cura, mas apenas um controle, nós sabemos que a maior parte das pessoas procuram de alguma maneira amenizar os seus sintomas, né? E buscam terapias complementares. Então, cerca de 40% dos americanos buscam minorar os efeitos das suas doenças crônicas através das terapias complementares, como ervas, relaxamento, a quiropraxia, acupuntura, meditação e yoga. O mais curioso, que segundo os trabalhos de Barnes e colaboradores, que a maior terapia complementar
utilizada nos Estados Unidos é a prece por si mesma ou a prece intercessória. Mas o que é a prece, né? Nós nos perguntamos. Quando a gente fala em prece, vem logo à memória, né? Aquela nossa imagem da infância de estarmos orando e em direção a uma entidade masculina de barbas brancas e cabelos longos, né? A um pai que está no céu. Mas nós sabemos que, segundo o dicionário, a prece ela é uma mensagem oral que pode ser escrita ou em pensamento, em que nós nos dirigimos, sim, a uma divindade, a um santo, pedindo ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida. Então, segundo o dicionário, a prece é uma súplica, um rogo, um pedido que se dirige a um ser. Mas, no Livro dos Espíritos, na questão 659, Allan Kardec nos coloca que a prece é um ato de adoração que nos aproxima de Deus. Então, através da prece, nós podemos louvar, pedir e agradecer. Quando oramos, nós focalizamos o pensamento, nós focamos, então, o pensamento no louvor, no pedido ou no agradecimento. E o que é o pensamento? Para a ciência ortodoxa, o pensamento é aquilo que é trazido à nossa existência através da atividade intelectual. Ou seja, ele é fruto, única e exclusivamente, da nossa atividade cerebral, né? Onde nós utilizamos o raciocínio ou, muitas vezes, da imaginação. Então, ele seria o resultado, única e exclusivamente, da atividade do nosso cérebro. Mas no paradigma espírita, né, em mecanismos da mediunidade, André Luiz nos traz, então, a ideia do que o pensamento ele é o fluxo energético do nosso campo espiritual. E ele vai se graduar nos mais diversos tipos de onda, de acordo com a evolução espiritual da criatura. O pensamento, então, ele está na base de todas as realizações do nosso plano físico e extrafísico. Emmanuel destaca que a prece, as nossas aspirações e a nossa vontade mobilizam e dirigem o nosso pensamento na direção do Criador. A criatura busca o Criador através da oração e do pensamento, que vai, então, né, o Criador lhe responder pelos princípios inelutáveis ou inevitáveis da reflexão espiritual. Então, através da prece, nós renovamos, né, a nossa emoção e a nossa ideia. O Dr. Larry Dossey, que é um médico pesquisador da espiritualidade, com diversos livros publicados, ele traz para nós uma definição que ele utiliza sobre a prece. A prece seria a comunicação com o absoluto, né? E essa definição do Dr. Larry Dossey, ela é mais inclusiva e tem menos preconceito, porque, segundo ele, a criatura é livre para, então, pensar o que é o absoluto, né? E como se relacionar com esse absoluto. Então, o Dr. Larry Dossey destaca que, na sua forma mais simples, a oração ela é um ato do coração, né? É uma questão de ser e não de fazer. Então, se você já se sente inspirado ou com vontade de se dirigir, né, ao absoluto, ou seja, como você chamar, ao Criador, ao Deus, nosso Pai, você já está em oração, independente das palavras que você venha a proferir. Mas vamos falar um pouquinho do que acontece na ciência materialista, né? Porque isso está correlacionado com o pensamento, com a mente e com a questão de nós orarmos, o que acontece, né, no nosso corpo. Então, para a ciência materialista, a consciência e o pensamento eles são produtos única e exclusivamente do nosso cérebro e do sistema nervoso, né? E a mente ela é uma ilusão gerada pelas atividades
cerebrais. Ou seja, para a ciência ortodoxa, nós não temos vontade, nós não temos livre-arbítrio. Isso é apenas uma mera ilusão. Tudo seria resultado do progresso, da evolução dos nossos circuitos cerebrais. Mas nós estamos atravessando um outro momento, né, na transição planetária, em que os novos cientistas têm se reunido e publicaram um manifesto pela ciência pós-materialista. Esse manifesto foi publicado em 2014 numa revista científica, né, a openscience.org. É um site e lá vocês podem encontrar. E mais de 300 cientistas renomados no mundo todo, pesquisadores, assinam esse manifesto. Então, baseado nas experiências espirituais, nas evidências da experiência de quase morte, né, nas paradas cardíacas, eles chegaram à conclusão de que a mente ela é fundamental no universo e ela não pode ser reduzida, né, ou derivada da matéria, né, ou reduzida a qualquer coisa mais básica. Então, para os cientistas pós-materialistas, a mente não é produto da atividade cerebral, né, e a consciência vai sobreviver após a morte do corpo, existindo outros níveis de realidade distintos da realidade física que nos encontramos. Portanto, corroborando com o pensamento de nossa doutrina, porque se a consciência existe, né, do ponto de vista extrafísico, a consciência, quando nós falamos em consciência, estamos falando em espírito. Então, da mesma forma que a nossa doutrina, não é, nos ensina que o espírito é o ser imortal. E, graças a Deus, esses cientistas materialistas estão trabalhando nesta área para que isso se difunda. E, futuramente, né, as cátedras universitárias que são materialistas, elas vão ser invadidas por um novo pensamento. É uma questão de tempo. Então vejam que no paradigma espírita, o nosso cérebro ele vai ser apenas o nosso órgão de manifestação da mente, né? É como se ele fosse o hardware do computador, né? O software ele executa, o software está no espírito, né? Ele é o órgão de manifestação sagrada. Então a mente, que nós temos às vezes dificuldade de entender o que é a mente, né? Ele é, segundo os ensinamentos do domínio da mediunidade, ele é o nosso núcleo de forças inteligentes, né? E que Emmanuel caracteriza muito bem como sendo o campo da nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que nos encontramos, né? Em que o conhecimento adquirido permite ao homem operar. Então, às vezes, nós temos dificuldade de compreender a mente, mas essa colocação do Emmanuel eu acho muito importante, né? Que é o campo de nossa consciência desperta. Então, por isso, nós temos aí uma variedade de criaturas diferentes umas das outras, porque estão em faixas evolutivas distintas e o campo consciencial está desperto de maneira distinta em cada uma delas. E o pensamento, quando nós pensamos, nós estamos emanando matéria, né? O pensamento ele é matéria e ele é constituído de átomos mentais. Então, ao pensar, nós estamos irradiando de nós mesmos matéria, que é uma matéria quintessenciada, que André Luiz nos ensina, né, ou chama formada dos chamados átomos mentais, que seriam átomos que estão aquém e além da tabela estequiogenética, a tabela que nós conhecemos dos átomos na nossa química, né? E seriam elementos atômicos em que ele chama, então, de átomos mentais, formados por núcleos, por prótons, por elétrons, por pósitrons, por nêutrons, que ele denomina de mentais, né? Então, vejam que ao expressarmos, nós estamos emitindo radiações, né? E esses raios de pensamento, eles se graduam em diversas ondas, diversos tipos de onda. Então, as criaturas angelicais emitem de si mesmo raios super ultra curtos, né? E
quando nós estamos, então, nossa vida cotidiana, seja em oração, nós emitimos raios de outros comprimentos. Então, nós emitimos oscilações médias, longas e curtas. Ao orarmos, nós estamos emitindo oscilações de comprimento médio, né? Quando nós estamos, então, em estado de tensão pacífica ou em oração, nós emitimos ondas de comprimento médio e nós produzimos luz interior. Por isso que nós temos descrição daqueles que oram, que eles se iluminam, né? Porque acontece uma transformação de dentro para fora. E quando nós oramos muito sentidamente, com súplicas aflitivas, né? Nos nossos momentos de dores indizíveis, nós emitimos raios de ondas muito curtas, né? Movimentando, então, o núcleo atômico da matéria mental que emitimos. Quando nós falamos em oração, nós estamos falando de uma das modalidades mais antigas de meditação, né? Então, a oração ou meditação, ela alinha, né, o nosso estado mental, ela leva os seres humanos a um estado único de unicidade, né? Quando nós oramos com o coração, nós nos sentimos plenos e unos com o todo, com o Criador. E a oração, ela também vai compreender a natureza holística, a nossa natureza holística, afirmando o nosso bem-estar, nossa tríade de bem-estar, mente, corpo e espírito. Margarete Poloma fez uma pesquisa, um estudo, né? E foi publicado num livro, em 1989, e ela, então, descreveu 4 tipos de oração. E nós sabemos que existem outras classificações em relação à oração, mas essa é uma das mais utilizadas. Então, nós temos aí a oração coloquial, a oração petitória, a ritualística e a meditativa. Quando nós falamos em oração coloquial, nos vem logo à mente a oração do lavrador, né? Daquele que se comunica com o Pai, ou que se comunica com os santos a quem ele tem respeito e crença. Então, nós lembramos da história, né? Daquele lavrador que, ao final do dia, depois que acabava de arar o seu campo, se dirigia à mãe Maria, nas suas preces, e dizia: minha Nossa Senhora, como tu és tão linda, com as minhas verduras, como as minhas alfaces, como os meus vegetais. E certo dia, um cânone passa e vê ele orando assim a mãe Maria e repreendeu que aquele não era uma maneira dele falar, né, com Maria. E ele então ficou inibido e nunca mais conseguiu orar até para sua mãe Maria, com aquela forma, né, tão simples, tão humana. E um dia ele, postado à frente de mãe Maria, começa a escorrer, né, da imagem que representava a mãe Maria, uma lágrima. E ele fala: não, minha mãe Maria, não fique mais tão triste, porque a senhora é tão linda como as minhas verduras, como meus alfaces, como os meus tomates. Então, mãe Maria sorri para ele e nunca mais deixou de fazer a sua oração coloquial. Essa é a oração informal, né, que as criaturas podem fazer. A oração petitória é aquela que a maior parte das criaturas faz, se dirige muitas vezes ao Criador, ao Divino, seja quem for, pedindo, rogando alguma coisa para si. E muitas vezes nem coloca emoção nessa petição. A ritualística formal, né, que é feita de rituais, enfim. E a meditativa, também chamada de centralização, que é aquela oração que nós cristãos, nós espíritas, procuramos fazer, né, nos despojando de tudo e colocando o nosso sentimento em ação para entrar em comunhão com as forças elevadas da vida. Então, vejam que as tradições mais antigas, né, nos falam que o segredo da oração, ele não está nas palavras que nós proferimos. Ele está em algo diferente, né? Porque a prece, ela não pode ser, então, um movimento mecânico
dos lábios, nem pode ser um disco repetitivo, né, no nosso aparelho da mente. Ela tem que ser energia, tem que ser vibração, tem que ser poder, uma combinação do nosso pensamento, da nossa emoção e do nosso sentimento. Então, quando nós colocamos esse sentimento em ação, ele vai impulsionar as energias profundas, né, do nosso coração e libertar as nossas imagens do desejo através da força viva do pensamento. Por isso falamos do pensamento, porque o pensamento não é produto da atividade cerebral, né? Mas ele nasce nas profundezas da alma, como dizia a doutora Marlene Nobre. Então a prece ela é uma comunhão entre o Criador e a criatura, né? E ela se constitui no mais poderoso influxo energético, né, e magnético que nós conhecemos. Ela nos transforma, né, e transforma a nosso sentimento interior e a atmosfera que nós estamos quando nós oramos, né? Então, ela é um instrumento para que nós entremos em comunhão com as esferas superiores da vida. Então, o segredo da prece, o segredo da oração está, né, o seu poder está nos sentimentos que nós colocamos, né? E nos sentimentos que ela desperta, que as palavras despertam dentro de nós. Por isso é importante nós aprendermos a orar, né, sem a repetição mecânica. Então, os cientistas, os neurocientistas têm ultimamente buscado compreender quais os efeitos das práticas espirituais e da prece em nosso vaso físico, em nosso corpo biológico, né? E Andrew Newberg, um neurocientista americano, né? Ele então tem se interessado por esse assunto, tem alguns livros publicados, e ele nos explica que a prece, né, e as práticas que envolvem mente e corpo, eles envolvem muitas partes do nosso cérebro, né? E não apenas uma região localizada no cérebro. Então, ele fez uma pesquisa de imagem, é o chamado SPECT, que vocês podem ver aqui, eu vou explicar essa figura para vocês, que é a chamada tomografia por emissão de pósitron único, né? E esse aparelho ele vai medir o fluxo sanguíneo cerebral. Então, as imagens mais vermelhas são as imagens que têm mais atividade no nosso campo cerebral, né? O vermelho é mais forte do que o amarelo, que é mais forte do que o verde, que é mais forte do que o azul e que é mais forte do que o preto. Então, se nós olharmos a figura aqui à esquerda, nós vamos ver ali dois cortes, né? Duas imagens. Ele fez essa tomada de imagens em monges budistas tibetanos, né? Então, geralmente na meditação, e quando a gente fala meditação, a gente está falando em oração, porque elas são práticas muito semelhantes e têm efeitos muito semelhantes no nosso corpo biológico. Então, nós vamos vendo aí que à esquerda, o que acontece? Quando os monges estão em meditação, eles relatam que eles perdem o sentido da orientação espacial. É como se eles se integrassem no todo, no divino. Eles perdem a noção do tempo e do espaço. Então, o SPECT mostrou para nós que justamente o que acontece na meditação, na primeira imagem ali à esquerda, vocês vão ver que aquela setinha está bem ali mostrando uma área muito ativada, que é a área da orientação, é a área parietal inferior, é a área da orientação no cérebro. Então, nós estamos vivendo a nossa vida, essa área está recebendo um fluxo sanguíneo intenso. Quando os monges tibetanos eles meditam, o que acontece? Essa mesma área diminui o fluxo sanguíneo, mostrando para nós que o cérebro responde, né? E há um substrato biológico para que haja a perda dessa noção de tempo e espaço que durante a meditação acontece, né? E nós vemos também a ativação durante a meditação dessa área
frontal, né? Porque durante a meditação os monges eles focam a atenção, então há uma estimulação dessa área frontal que André Luiz tanto chamou a atenção para nós, né? No livro No Mundo Maior. Também foram realizadas esses cortes, essas imagens, né, com o SPECT nas freiras franciscanas, né? Quando elas estavam em oração. E as freiras, elas além de focarem a atenção, elas proferem palavras durante, né, a sua meditação, sua oração. Então, nós vemos ali que aquela imagem, elas têm ativado o centro da linguagem na área cerebral, ao mesmo tempo que elas também têm uma diminuição da área responsável pela orientação tempo-espaço, né? E elas têm ativação na área frontal, porque é uma área onde também há focalização da atenção durante a meditação das freiras franciscanas. Vejam como o nosso corpo responde, né? Então, a meditação e a oração. Só recentemente, então, que a pesquisa neurofisiológica se interessou pelas práticas espirituais e para descortinar o que acontece em nosso corpo quando nós oramos, né? Então, nós sabemos que temos o sistema nervoso autônomo, né? E esse sistema nervoso autônomo, ele é constituído do simpático e do parasimpático, que comandam toda a atividade dos nossos órgãos. Então, nós não precisamos pensar para respirar, nós não precisamos pensar para o coração bater, nós precisamos pensar para ter a digestão, porque existe um sistema responsável por isso, que é o sistema nervoso autônomo. Então, quando nós estamos em profunda oração ou meditação, acontece uma transformação imensa no nosso corpo, né? Então, nós vemos que é ativado o nosso sistema parasimpático, que diminui os níveis de cortisol. Todos nós sabemos que o cortisol é o hormônio que está relacionado com o estresse, né? E diminui também os níveis de adrenalina, também o hormônio relacionado com o nosso estresse, que nós melhoramos a nossa resposta imunológica, né? E além disso, nós temos o aumento de 2 hormônios, a ocitocina e a melatonina. A ocitocina não é só um hormônio relacionado com as funções reprodutivas, ele também é chamado hormônio do amor, porque ele também está correlacionado com a relação entre as pessoas, com o altruísmo. Então, quando nós estamos em meditação, esse hormônio aumenta no nosso corpo, bem como a melatonina, que nós sabemos que tem correlação com a pineal e com o ciclo circadiano do nosso corpo. Então, vejam os benefícios que a oração, né, a prática da oração e da meditação pode trazer ao nosso corpo, né? E Andrew Newberg destaca que o nosso cérebro tem 2 funções, né, primárias do ponto de vista evolutivo e biológico, né, que é a automanutenção de si mesmo, e a autotranscendência, que é a capacidade de nós sairmos de nós mesmos, nos sentirmos emanados com o todo. Então, o que ele diz é que as práticas religiosas, elas acentuam essas 2 funções primárias do nosso cérebro. Então, entendendo como o nosso cérebro funciona durante as práticas e as experiências religiosas, ou meditação e oração, nós vamos entender, então, como é que a religião vai afetar a nossa saúde física e psicológica. Lembrando, então, que esses trabalhos do Newberg vêm destacar, né, a região frontal do nosso cérebro, e que Calderaro, no Mundo Maior, nos deixou destacado aí que nos planos dos lobos frontais jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão. Casa das noções superiores, onde reside o ideal e a meta superior a ser alcançada. Então, quando nós estamos voltados para a questão da nossa espiritualização, nós estamos ativando essa casa das noções superiores. E no futuro nós teremos muito mais ativado essa parte, né, do nosso cérebro, porque eu tenho certeza que nós
estamos aqui em um processo de progresso, de conquista espiritual, então nós vamos trabalhar mais a nossa área mental, porque a nossa atividade cotidiana, ela se fará como se nós estivéssemos o tempo todo, né, em oração e ligação com as esferas superiores. Então, pouco a pouco, nós vamos conquistando, né, essas regiões onde jazem esses materiais de ordem sublime. Então, nós nunca vamos poder enumerar todos os benefícios, né, que a oração nos traz, mas, né, certamente que ela melhora, ela corrige, ela eleva e ela santifica, né? Então, os indivíduos que participam, né, de práticas religiosas ou espirituais, no caso estamos destacando a prece, e a meditação mindfulness, que é um tipo de meditação, digamos, secularizada. É uma meditação que hoje em dia tem se utilizado nos nossos dias, onde você tem um foco de atenção plena para as suas emoções, para os seus sentimentos, para que você consiga pacificar o seu ser. E a meditação mindfulness, não necessariamente ela está ligada a práticas religiosas. Hoje está difundida até nas universidades e dentro do meio acadêmico, onde se fazem muitas pesquisas sobre essa prática. Então, esses indivíduos que têm essas práticas religiosas, eles desenvolvem um grande senso de compaixão, de bem-estar, de sentimento de plenitude, né? De diminuição da ansiedade e de recuperação mais rápida das doenças mentais. Eu, outro dia, estive pensando até em procurar aprender um pouco sobre mindfulness, porque nós sabemos a luta que nós temos dentro de nós mesmos, né? para banir o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso personalismo, né? E conquistar as virtudes tão necessárias para que a nossa alma se eleve. Mas nós ainda trazemos os nossos atavismos, as nossas inclinações, né? As nossas dificuldades. Então, nem sempre nós reagimos à vida, né? Aos obstáculos que a vida nos propõe para superar, nem sempre nós conseguimos reagir de uma forma tão tranquila, tão serena quanto nós gostaríamos, porque nós ainda temos aqueles velhos hábitos mentais, né? Da irritação, da resposta impulsiva, né? Da crítica. Então, a gente precisa buscar o conhecimento, que pode ser feito através da oração, de uma meditação mais profunda e até de uma meditação mais focada, né, num trabalho mais técnico para poder vencer e domar, né, os nossos instintos mais primários. Nós tanto lutamos, né, para apartar de nós. Então vejam que existem muitos benefícios da oração e da meditação para o nosso corpo, né? O Andrew Neuberger, junto com outros colegas, publicou um artigo que a gente só trouxe alguns benefícios, convidando os colegas cardiologistas a pensarem, né, os benefícios que a meditação pode trazer para o coração, né? Então, esse artigo foi publicado no J Cardiology, e em 2013, é um artigo novo, né, onde ele levanta todos os pontos favoráveis. Então vejam que o mindfulness, quando nós falamos em meditação, nós estamos falando de muitos tipos de práticas, né? Porque a meditação ela é milenar, ela já existe há 5.000 anos, né, antes da vinda do Cristo. E ela está muito ligada ao hinduísmo e ao budismo, mas quase todas as religiões elas têm algum tipo de prática meditativa, e a religião cristã também, né? E nós, quando estamos em tarefas espirituais, se nos deixarmos levar pela oração, nós vamos entrar num estado meditativo, né? Ontem mesmo a gente estava na nossa tarefa de desobsessão lá na nossa casa em Santos,
E numa segunda fase da tarefa, onde um companheiro estava sentado ali ao meio para ser atendido, eu senti uma aproximação espiritual muito intensa e eu entrei numa prática de oração eu senti uma vibração tão grande se irradiar de mim, como se eu me expandisse, né? E emanasse uma energia muito intensa, né? Através do amor. Então, não só no budismo, no hinduísmo, nós temos práticas meditativas, mas podemos ter até dentro das nossas tarefas espirituais. Na casa espírita, através da oração, entramos nesse estado de meditação. Então, o mindfulness é essa meditação também chamada de plena atenção, onde há um foco, um trabalho com a emoção e com os sentimentos da pessoa, uma prática que tenta levar a paz à mente, né? Porque invariavelmente nós estamos fazendo alguma coisa e estamos pensando em outra totalmente diferente, de tal forma que muitas vezes nós nem nos lembramos o que estávamos fazendo, tal o nosso voo do pensamento, né? E nós vivemos quase que 24 horas do dia sem ter a concentração exatamente na atividade que nós estamos realizando, né? E isso traz para a mente um desajuste, uma desarmonia muito grande, né? Um desassossego. Então nós precisamos focar mais a atenção no presente, no que nós estamos fazendo, aprender, né? Aprender a nos concentrar e focar a nossa atenção. Então vejam, quando nós estamos praticando mindfulness ou algum outro tipo de meditação, nós estamos tendo maior consciência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós entramos num estado hipometabólico vigilante, vamos dizer assim. Então, essas práticas, elas afetam o nosso balanço autonômico, aquilo que eu falei, o nosso sistema nervoso, né? Autônomo, que é o simpático e o parasimpático. Então, foi feita uma pesquisa com as pessoas que estavam orando a Ave Maria em latim, né? Ou fazendo mantra de yoga, e o que aconteceu, que observou-se que durante essa prática da oração, a pessoa, ela espontaneamente diminui o seu ritmo respiratório para 6 respirações por minuto. E essa prática, ela faz o quê? Ela vai aumentar um reflexo, né? Nossa sensibilidade barorreflexa, não é importante quando nós temos insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, neuropatia diabética, dirimindo, então, os efeitos ruins da estimulação simpática. Então, vejam, o que acontece quando nós estamos estressados, né? Estamos sobre o efeito do nosso sistema nervoso simpático, nós temos um aumento do nosso trabalho, né, cardiovascular, e isso vai contribuir muito para as doenças cardiovasculares, para o espasmo coronariano, para a disfunção do nosso ventrículo, para infartos do miocárdio, para arritmia e para morte súbita. Quem nunca ouviu falar, né, da alegria e ao mesmo tempo da morte súbita daqueles torcedores fanáticos, né, que ao comemorar, já faz tempo que a gente não comemora mais, né, a Copa, morrem de infarto durante aquela extrema auge da alegria, porque entra num estado, né, de estresse, vamos dizer assim, e muitas vezes, né, a morte súbita acontece, né? Então vejam que existe uma conexão muito grande entre a mente e o coração, né? O estresse emocional, a ansiedade e a depressão estão mais correlacionados com doenças cardiovasculares, né? E quem tem ansiedade e depressão, se já for um cardiopata, vai ter uma menor resposta ao tratamento também, né? Então vejam, o nosso dia a dia ele é muito estressante, às vezes nós não nos damos conta, mas no trabalho, o trabalho afeta muito, né, as pessoas que têm um compromisso laboral, e a preocupação muitas vezes traz
enfermidades e às vezes ceifa antes da hora a vida de alguns. Eu vejo recentemente lá no nosso... Eu sou médica do trabalho também, e nós recordamos de um caso, um empregado aparentemente saudável, um homem forte, mais novo do que eu, alto, né? E uma criatura boníssima que todos gostavam. E como nós estamos tendo uma mudança, vamos dizer assim, na estrutura organizacional da empresa, então aquela modificação, a pessoa perde o seu cargo, deixa de ser chefe, deixa de ser coordenador, tem os compromissos financeiros e entra num estado muitas vezes depressivo, nem tanto pela questão do recurso, às vezes pela questão do reconhecimento, né, do trabalho que exercia, que não foi reconhecido pelos novos que chegaram. E quantas vezes essas criaturas não têm morte súbita? Tem um espasmo coronariano e morrem. E assim foi com o nosso irmão, nosso empregado lá. E eu fui levantar a ficha dele para ver, poxa, será que ele tem, né? Ele já tinha uma doença de base, já vinha tomando remédio, ou era diabético, ou tinha alguma coisa nesse sentido? Não, ele teve morte súbita. E conversando com os companheiros foram me relatando o quanto ele estava angustiado, preocupado, transtornado com as mudanças que estavam acontecendo dentro do seu local de trabalho. Então, existe uma conexão muito grande entre a nossa mente e o coração, né? Então, alguns benefícios subjetivos têm sido descritos nas pesquisas, né? Quando a gente tem práticas de meditação. Então, seriam eles relaxamento, alívio do estresse, aumento da concentração, da atenção, do autocontrole, do humor positivo, né? Estabilidade emocional e equilíbrio psicoemocional. E são benefícios descritos pelas pesquisas, né, relacionadas às doenças cardiovasculares e objetivos, né, benefícios objetivos como a plasticidade cerebral funcional e estrutural e relaxamento e alívio do estresse ainda persistentes, né? Mesmo não só após a prática da meditação, mas ao longo do tempo. Então, Andrew Newberg fala aos cardiologistas, devemos recomendar a prática meditativa para os nossos enfermos? Fica aí a pergunta que será respondida ao longo do tempo com mais pesquisas, né? Também as doenças neurovegetativas, né? Os estudos de revisão indicam que o treinamento de meditação a curto prazo pode melhorar nas várias redes de atenção e capacidade de memória no trabalho. Então, para aqueles que estão tendo declínio, né, da memória, né, o declínio cognitivo relacionado com a idade, as reduções, ele parece, a prática da oração parece prevenir, então, o declínio, né, da memória, prevenir a redução da espessura do nosso córtex cerebral, né? Também a nossa capacidade de memória no trabalho e da perda de memória, né, nos idosos com comprometimento da função cognitiva leve. Então, vejo que os benefícios eles existem. E também para a saúde mental e, sem sombra de dúvida, em relação à depressão, que é muito estudada, porque a depressão é muito incidente nos nossos dias, talvez a doença mais prevalente no mundo, né? A meditação, ela, segundo os trabalhos, ela é um dos métodos mais viáveis, eficazes, não farmacológico e não invasivo para diminuir sintomas psicológicos, como a ansiedade, a depressão, os transtornos de estresse pós-traumático, o transtorno bipolar, as dificuldades do relacionamento, a psicose e o alcoolismo. E esses são benefícios já muito bem estudados através de artigos científicos da Mindfulness Meditação. E também em relação ao envelhecimento, né? Aqui todos nós lutamos contra o envelhecimento. Então nós temos, eu até recomendo o livro O Segredo dos Telômeros, foi escrito por uma médica, a doutora Blackburn, Elizabeth Blackburn, e a Elizabeth Apple, psicóloga. E esse livro ele nos dá muitas dicas, né, de como nós
vamos assim, podemos atrasar o nosso envelhecimento. Então, a Elizabeth Blackburn, ela ganhou o Prêmio Nobel com estudos nessa área do envelhecimento, né? E ela descreve de maneira bem tranquila no livro, e os seus artigos já são mais aprofundados, são artigos científicos, né? Sobre o telômero e o envelhecimento, né? O que são os telômeros? São as regiões terminais dos nossos cromossomas, que nós temos aqui um desenho, aquela pontinha esverdeada ali. Nesses são segmentos do cromossomo, nós temos ali o chamado DNA não codificante. Então, à medida que as células vão se dividindo, elas vão perdendo essa pontinha final, vai havendo um encurtamento, e por isso nós vamos envelhecendo, porque nós não temos mais a mesma condição genética que tínhamos, pela transformação durante o processo, né, de divisão celular. Então, o envelhecimento está ligado com o comprimento desses telômeros. E as pesquisas mostram o quê? Que justamente, né, estresse crônico, depressão, muito bem estudado, e ansiedade, que tem sido estudada recentemente, elas encurtam o telômero, ou seja, nós vamos ficar mais rapidamente mais velhos, né? Se nós estivermos sempre estressados e se nós entrarmos em faixas vibratórias de depressão e de ansiedade, né? Também os nossos padrões de pensamento, aquelas criaturas que vivem aquele estado de ruminação ou de supressão do pensamento. Então, a criatura passa problemas muito sérios, muito graves, e ela põe embaixo do tapete, ela não resolve aqueles problemas. A supressão do pensamento em relação ao problema. Ou ela vive um estado de ruminação, que é aquele estado do não perdão, quando nós ficamos vivenciando mentalmente situações que são para nós aflitivas, ou que nós sofremos agravos, ou que nós não compreendemos a injúria do outro para conosco, nós viemos o chamado estado de ruminação, né? E que vai envolver também sentimentos de hostilidades, de sentimentos negativos, de pessimismo. Então, esses estados mentais, eles atuam diretamente no nosso corpo físico, encurtando o telômero, ou seja, trazendo para nós o envelhecimento precoce. Quantas vezes a pessoa não passa uma emoção muito forte, a perda de um familiar, e quando nós encontramos dali a um mês aquela pessoa, parece que ela envelheceu 10 anos, né? E se nós muitas vezes compararmos pessoas da mesma idade, nós vemos que uma aparenta 10 anos mais nova e outra aparenta 10 anos mais velha. Então, tudo isso está ligado não só com os nossos hábitos de vida, mas com o nosso estado mental, né? Então, e além de tudo, existe também uma enzima chamada telomerase, que ela pode repor o tamanho dos telômeros. Nós já vamos ver mais no outro slide como é que isso pode acontecer. Então, veja que o envelhecimento celular, ele pode ser modelado pelo nosso funcionamento psicológico. Vejam como, né, a mente, ela pode atuar no nosso corpo físico. Então, quando nós praticamos oração ou mindfulness, né, que é um tipo de meditação, como eu disse, são muito semelhantes, então os efeitos biológicos são muito semelhantes também. Nós vamos mudar as avaliações que nós temos, né, daquele estresse psicológico. Então, a prática meditativa, a prática da oração vai diminuir aquele pensamento ruminativo, né, aquele pensamento negativo, e vai reduzir, né, a excitação do estresse. E quando nós estamos nesses estados de estresse mental, é como se nós estivéssemos sofrendo aquele momento da fuga e da luta, do estresse, do bom estresse, vamos dizer assim, quando nós somos afrontados por algo, né, que nós precisamos fugir, a situação da luta e da fuga, nosso corpo se prepara para que nós, vamos supor, se entra uma fera, nós nos preparamos fisicamente, né? Nosso coração bate mais rápido, nossos músculos se preparam, nossa respiração modifica. Para quê? Para que nós entremos num estado ou de luta, para nos
evitar a agressão ou de fuga. Mas quando nós estamos num estado ruminativo, de pensamento negativo, nós estamos vivenciando isso aí o tempo todo, né? É o estado do estresse, onde existem hormônios que são lançados, os hormônios que nos levam, então, às alterações fisiológicas que vão nos trazer as determinadas doenças. Então, o mindfulness, meditação mindfulness, pode aumentar, reduzir a excitação do estresse negativo e aumentar os estados de estresse positivo, né? E existem, para finalizar aqui, algumas outras terapias também baseadas no mindfulness, né? Como essa Mindfulness Based Cognitive Therapy, que é a terapia cognitiva com base na plena consciência, onde é utilizado a terapia comum, aquela terapia do autoconhecimento, né? Junto com técnicas do mindfulness, né? Então, esse tipo de terapia, ele tem um alto poder de atuação na depressão clínica e trabalhos mostraram que ela pode ser tão eficaz quanto o antidepressivo. Então, aquelas pessoas que têm depressão maior, que já tiveram 2, 3 crises de depressão maior, essa terapia mostrou ser muito eficaz, tão eficaz quanto a medicação, diminuindo em 50%, né, a incidência de novas crises de depressão. Também é útil para lidar com a ansiedade, com pensamentos e emoções difíceis, né? Então vejam que os nossos telômeros, eles encurtam, né, com os nossos certas emoções, certos sentimentos, mas também tem a capacidade de se recuperar, né, da adversidade e da depressão. E isso pode ser conseguido através dessa terapia, uma das terapias da Mindfulness Based Stress Reduction, onde foi então feito um trabalho com pessoas que praticavam essa terapia, né, durante 3 meses, e observado que após 3 meses de prática havia um aumento da enzima telomerase, que aumenta o nosso tamanho dos telômeros, ou seja, uma espécie de rejuvenescimento, né? Também retiros de meditação podem acalmar os nossos padrões negativos, os nossos padrões de pensamento, e outras técnicas conhecidas, talvez não nossa, mas aqui mais no Oriente, Kirtan Kriya, que é uma técnica de meditação aliada com técnicas de yoga, né, yoga mudras, onde a pessoa canta, tem estalar de dedos, enfim, é uma técnica de meditação. E aí foi verificado que a pessoa praticando 12 minutos todos os dias, durante 2 meses, as pessoas que praticavam essa técnica também tiveram um aumento, né, da telomerase, que é a enzima que faz com que o nosso telômero aumente de tamanho e rejuvenesça. E o Qigong, que é uma prática da medicina oriental, né? E foi feito trabalhos, as pessoas que praticavam essa técnica, que é uma técnica de meditação, que foca a atenção, foca movimentos, foca sentimentos, né? Então, pessoas que tinham uma síndrome chamada síndrome de fadiga crônica, após 4 meses de prática dessa meditação, também tiveram aumentos na telomerase e redução da fadiga que possuíam. E finalizando, nós gostaríamos de falar de um caso, gostaríamos que esse caso fosse espírita, né? Mas não é, porque no Brasil nós ainda não estamos afeitos a pesquisas. Mas esse é um caso que foi publicado agora, em 2019, né? Nessa revista Complement Therapy and Medicine, e é um caso real. E eu só vou dar uma breve explicação, quem quiser pode ter acesso a esse caso, em que fala da prece intercessória. E o que acontece que era uma criança, um bebê do sexo masculino, que desde os 2 meses de idade vinha apresentando dificuldades no seu processo digestivo. Então, com 2 meses, ele foi submetido a uma pequena cirurgia, né, uma piloroplastia, e aos 11 meses de idade, ele apresentava, então, vômitos incoercíveis e uma doença que foi diagnosticada como gastroparesia,
O motivo da gastroparesia não ficou bem esclarecido no estudo, se foi por conta da primeira cirurgia, se ele teve infecção viral, enfim, se houve lesão de nervo na cirurgia, mas não é, o fato é que ele teve um diagnóstico de gastroparesia, ou seja, ele não podia se alimentar mais, né? Pela boca, porque tudo que ele ingeria era, né, ele tinha refluxo logo que nasceu e tudo que ele ingeria passou então a vomitar. E foi feita uma pequena cirurgia, vocês veem aí um desenho muito simples, né, onde foi colocado, ele tinha 11 meses, foi colocado um tubo no seu estômago e a partir desse tubo, né, esse tubo aí em G e J, toda a alimentação era feita através desse tubo. E ele passou a ter uma vida normal, mas tudo que ele precisava ingerir para sua manutenção física era feito através desse tubo. E assim foi até os 16 anos de idade. E ele era de uma família muito cristã nos Estados Unidos. A gente sabe que existem inúmeras divisões, seitas evangélicas lá nos Estados Unidos. E praticava o culto aos domingos, mas essa seita cristã que a sua família frequentava, acreditava nos milagres da Bíblia, mas não acreditava que os milagres poderiam ser realizados através da oração, na presente vida, no presente momento. Até que um dia o seu pai foi convidado para conhecer uma igreja pentecostal. E o pastor desta igreja havia também sofrido um acidente muito grave, né? Um caminhão havia passado sobre seu abdômen, ele teve suas vísceras ali expostas, mas ele havia conseguido superar esse grave acidente e sendo pastor da igreja, ele recebeu um menino e começou a conversar, né? O menino já tinha 16 anos, e contar o seu caso para o menino, e o menino contar o caso, né, as diversas intervenções cirúrgicas que os dois haviam passado. Então estabeleceu-se ali uma conexão, uma relação, né, mais íntima, e eles foram convidados a participar de um culto onde havia a prece intercessória, né, a prece intercessória presente. E essa prece intercessória presente, então o pastor falava com o menino e evocava o Santíssimo, evocava Deus, e havia pessoas à sua volta ali presentes fazendo aquela corrente de oração. Então o menino se submeteu e com muita fé, com muita crença, e durante aquele processo daquela intervenção da oração, ele sente uma corrente elétrica atravessar desde o seu ombro esquerdo até o seu abdômen. E ele sente até desconforto, sente dor, mas como ele estava imbuído daquela fé, daquela crença, ele se manteve firme até que aquela prece terminasse, aquela intervenção terminasse. E ele saiu dali e pela primeira vez na vida, naquela noite, ele sentiu vontade de se alimentar pela boca, né? E assim o fez, ele se alimentou. E ele começou então a receber alimentação frequente pela boca e durante 4 meses. Após 4 meses, aquela sonda que estava ali no seu estômago foi retirada, né? E ele passou a ficar em observação durante 7 anos, né? Os médicos o acompanharam. Eu não vou descrever aqui porque são exames, nem todos os exames necessários ao acompanhamento foram feitos, mas o fato e esse é um caso relatado, descrito, talvez um dos poucos casos que nós tenhamos na literatura médica, mas é um relato de caso. Evidentemente que ele não tem evidência científica, né, que se preconiza para tomar isso como um método terapêutico, a oração, mas é um fato real e 7 anos de observação ele se mantém hoje bem, sem um tubo e se alimentando pela boca. Então é um testemunho do poder, né, que a oração pode ter.
É claro que nem todas as pessoas podem alcançar esse tipo de cura, né? Porque nós sabemos que existe uma lei maior e que tudo rege, né? Então, alguns podem ter o benefício porque sua prova já foi, né, extinguida. E outros precisam, às vezes, passar por duras provações para o seu próprio aprendizado. Então, é muito importante que, ao orarmos, nós busquemos esta conexão com o divino, com o sagrado, com Deus, com aquilo que nos fala o coração, né? Que a oração tem que ser um ato do coração para que ela possa ter os seus efeitos benéficos e subir aos céus, vamos dizer assim, porque quando nós oramos, nós estamos transformando, né, a nossa vibração de dentro para fora e a irradiação de tudo que está ao nosso redor, e através da oração nós vamos receber, né, as inspirações divinas para que nós tomemos o melhor caminho diante das lutas, das provações, dos obstáculos da nossa vida cotidiana, né? Então nós precisamos aprender a orar mais e exatamente não pedir, mas simplesmente agradecer, simplesmente dizer a Deus que o melhor seja feito, como diz André Luiz, né? Que pedir aquilo que é o melhor para o nosso progresso espiritual e não exatamente aquilo que muitas vezes nós aspiramos e almejamos, que não é o melhor para a nossa existência. Então, se nós colocarmos em um posicionamento de humildade e de rogativa a Deus, para que Ele nos sustente e no nosso trabalho, conosco mesmo, no nosso progresso espiritual, na aquisição das virtudes, na eliminação das nossas vicissitudes. Então, a verdadeira oração é essa, né? A oração tem que nos ajudar a transitar no mundo, a nos tornar mais mansos, mais pacíficos, né? Com o coração mais cheio de compaixão e bondade. Então, a verdadeira prece, né, é aquela em que nós conseguimos elevar o nosso pensamento sobre o sagrado impulso das virtudes que devem nortear as nossas existências. Então, que Jesus esteja sempre presente em nossos corações e, através da prece, seja no nosso lar, seja num pensamento muito breve, às vezes, que passa, né, na nossa mente, seja no nosso trabalho, nós consigamos nos sustentar e ter uma melhor caminhada terrena, com mais alegria, com mais esperança, com mais gratidão a Deus pela oportunidade da vida tão necessária para o nosso progresso e aquisição da maior das virtudes, que é o amor incondicional. Jesus nos abençoe. Queridos irmãos, vamos todos nós levar nosso pensamento até o nosso Mestre querido e vamos agradecer a bendita oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos, sobre a nossa divina religião, que nos esclarece, que nos norteia. Agradecemos a doutora Márcia pelos ensinamentos e que possamos estar todos nessa sintonia, que possamos fazer nossas orações diárias, nossas preces, que podemos fazer uso dessas orações para que nos cative, para que possamos botar em prática todos os ensinamentos do Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Queremos agradecer à doutora Márcia, a segunda vez que está aqui conosco, né? E já vamos agendar o ano que vem, tá bom? Eu sei que a senhora vai ter outros assuntos para nos enriquecer de conhecimento. Próximo mês, dia 24, nós vamos ter o Emanuel Cristiano, lá de Campinas. O Emanuel é um filósofo, médium,
é um professor de filosofia lá em Campinas. Ele também é o responsável pelo Centro Espírita Nosso Lar, daquela cidade tão amada que é Campinas. No dia 24, às 17 horas, das 17 às 18h30, e o assunto é a Marcha do Cristianismo. Emmanuel, para quem não se lembra, é o médium, o autor daquele livro. Aconteceu na Casa Espírita. Era para ele ter vindo o mês passado, mas houve uma mudança aí e ficou para o mês que vem, dia 24 de agosto. Nós vamos ter agora o passe. Eu pediria que as pessoas que quiserem tomar passe se ordenem numa fila, né? E as que ficarem aqui, ou eu peço para que vá lá para o cafezinho já, para não ficar aqui na vibração, atrapalhando a vibração do passe. Tá bom? Então, aproveitando essa palestra magnífica a respeito da prece, nós vamos terminar essa gravação com a doutora Marlene Nobre, fazendo a prece, que, por incrível que pareça, foi publicada no Parnaso de Além Túmulo, que é o Pai Nosso do Monsenhor, lá de... eu não sei se é de Mariana ou é de Ouro Preto, mas o Monsenhor Horta, não é? Monsenhor Horta. Então, a doutora Marlene, nós estávamos lá fazendo uma palestra comemorando os 50 anos do Grupo Espírita Caibachudo, fundado pelos pais da doutora Marlene, e eu estava com o meu iPhone, né? E sabia que ela iria ali fazer uma prece. Então eu liguei o iPhone e tive a felicidade de captar a doutora Marlene ali. Eu não sei se era uma aproximação espiritual muito intensa, provavelmente era o próprio Monsenhor ali, porque ela era uma médium extraordinária, a doutora Marlene. Então a nossa homenagem, para homenagear esta dama do Espiritismo, nós vamos terminar essa gravação com a prece do Pai Nosso pelo Monsenhor Horta, recebida pelo jovenzinho Francisco Cândido Xavier, ainda nos anos 30, e publicada no Parnaso de Além Túmulo. Muito obrigado por vocês estarem conosco e até o próximo mês, 24 de agosto, com Emmanuel Cristiano. Muito obrigado, doutora Márcia, por ter vindo de Santos para cá, mas ela sabe que todos nós temos umas tarefas a cumprir. E a senhora hoje é a ligação entre a espiritualidade e a medicina aqui conosco. Muito obrigado a todos. A diretoria do Grupo Espírita Caibachudo, nossos profundos agradecimentos pela oportunidade de trabalho nas áreas de assistência social, amparo espiritual, educação e divulgação do Evangelho de Jesus. Equipe de voluntários, 16 de março de 2013. Olha que lindo, gente. Muito Com obrigada. os nossos profundos agradecimentos, são os voluntários do Grupo Espírita Caibachudo. Meus amigos, nós estamos chegando ao final da nossa comemoração. Como vocês muito bem expressaram, nosso agradecimento ao amigo Oceano Vieira. E eu quero particularmente expressar a minha gratidão aos meus companheiros de diretoria e a todos aqueles que têm sido voluntários do grupo durante todo esse tempo. E eu gostaria só ao final de fazer a prece que Chico mais gostava, porque eu acho que ele está tão presente em nossas vidas, né?
E só queria dizer uma palavrinha antes da prece. Existe uma mensagem no Boa Nova que se chama Fidelidade a Deus. É a mensagem do irmão X. Naquela época assinava ainda Humberto Campos. E o Chico é o servo fiel de Jesus. Ao ler aquela mensagem, os que tiverem a obra em casa vão ver aquilo que eu estou falando aqui. Jesus diz que na elevação dos sentimentos nós provamos nossa fidelidade a Deus. E que o primeiro movimento do cristão deve ser o de fidelidade. Quando ele então fala a célebre lição: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a mamão. E é exatamente isso que Chico fez. Servir a Deus desde o primeiro vagido até o final da sua existência corpórea. Em fidelidade absoluta a Deus. Quando, nessa passagem, André está velho, cansado, doente, e ele diz: infeliz de mim, Senhor, que estou doente, como posso ser fiel a Deus? Como posso servi-lo? Aí Jesus diz: André, mesmo doente, nós podemos ser fiéis a Deus. Se nos faltar os olhos, podemos ser fiéis nas mãos. Se nos faltarem as mãos, nós podemos ser fiéis nos ouvidos. Mas a fidelidade maior do cristão é a virtude da paciência, é a virtude do amor que se tem no coração. Então essa passagem me marcou profundamente, porque ela representa a tarefa de Chico Xavier na Terra, de fidelidade absoluta a Deus, em todos os momentos. Por isso ele nos dizia que os amigos, que ele tinha pena dos amigos dele, porque eles estavam sempre sendo atormentados, instigados a largar a obra, a largar o compromisso com o Cristo, e que ele tinha pena dessa situação. Imaginemos o que ele passou para manter esse compromisso até o final da existência dele, se os amigos não aguentavam nem mesmo mais que um decênio, mais do que 10 anos, nesse regime de fidelidade. Então, o que nós quisemos lembrar nessa noite foi que esta casa nasceu para servir Jesus, para servi-lo. Nós somos grama. Nasce uma, morre, nasce outra. Esse ensinamento nós jamais devemos esquecer. Jamais. Eu vim para servir, disse o Cristo. É essa dificuldade maior que nós estamos vendo com os seguidores do cristianismo. Porque eles não estão demonstrando que nasceram para servir, mas para serem servidos. Chico Xavier nasceu para servir. E ele nos ensinou, em todos os momentos da sua vida, esta fidelidade absoluta a Deus. Nenhum bem material tocou a sua alma pura. Nada na vida que dissesse respeito às questões da matéria fizeram com que ele largasse o seu ideal de servir Jesus.
E é esse exemplo que nós gostaríamos que permanecesse para sempre no Grupo Espírita Caibaxi. Por isso nós trouxemos esse exemplo aqui hoje, ao completarmos os 50 anos. Porque meu querido pai, minha querida mãe, que foram os esteios dessa casa e continuam sendo, eles se expressaram assim, como servidores fiéis do Cristo, em todos os momentos de suas vidas. E é essa herança que nós queremos deixar. Talvez eu tenha muita dificuldade para ser uma serva fiel. No entanto, no íntimo de minha alma, é isso que eu quero. É isso que eu desejo. Que nós queremos. Né? É isso que eu anseio com toda a pureza que eu possa vir a ter, ou que eu tenha, ou que eu imagine ter. Uma vez, conversando com ele me disse que adorava essa prece. Então eu vou fazê-la, porque ela é mais um elo de ligação entre os nossos espíritos, para expressar a ele toda a nossa gratidão por tudo quanto o Grupo Espírita recebeu e continua recebendo da parte dele. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. E assim seja. Chico, querido amigo, obrigada. Meus pais queridos, obrigada. Querido Chútil, nosso mentor, foi tão bom ouvi-lo através de nosso Chico. Dona Nália, Imei, Aura Celeste, todos os companheiros que morejaram e morejam em nossa casa, muito obrigada. Que a vossa paz, Senhor Jesus, de joelhos em espírito, nós vos apresentamos pequenina tarefa até o momento. Algumas coisas que fizemos, mas que nada representariam se não tivesse o selo da vossa misericórdia. Que o vosso amor ilumine o nosso irmão, Oceano Vieira. E que todos os trabalhadores desta casa
Sintam suas mãos tocadas pelas vossas, Senhor. Sintam os seus espíritos banhados por essa infinita misericórdia que promana do mais alto em nosso favor. E relembrando Eurípides, e relembrando os amigos de sempre. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em vosso nome, vos glorificam e vos saúdam. Que assim seja, Senhor.